Oi, pessoal, meu nome é Amanda, faço parte do time de gestão do Fator e hoje vou falar do relatório gerencial do IAG11 de julho. Em julho, o fundo distribuiu 9 centavos e meio por cota, o que representa um dividend yield de 14,3% ao ano, considerando a cota de fechamento ao mercado, que ficou em R$ 8,00 por cota. Nesse período, o fundo aumentou sua posição no Crescente, em aproximadamente R$ 1 milhão, e vendeu 100% da sua posição do Cracopagril, realizando ganho de capital. Hoje, o fundo está a 83% do PL alocado em ativos-alvo, a uma taxa média de CDI mais 4,45% ao ano e uma duration aproximada de 22 meses. Dia 19 de agosto, o fundo convocou uma assembleia, que se encerra dia 3 de setembro, para deliberar sobre dois pontos. O primeiro é a alteração do nome do fundo, de Orinvest Innovation Fiagro Imobiliário para Fator Agro Fiagro Imobiliário. Essa é apenas uma alteração de nome, já que o Grupo Fator adquiriu o controle das gestoras de imobiliário e agronegócio do Grupo Orinvest em junho de 2022. O outro ponto a ser deliberado é sobre a metodologia de cálculo de distribuição de resultados. Existem dois tipos de metodologia: o regime caixa, que é o atual do fundo, onde o resultado passível de distribuição de rendimentos é contabilizado conforme pagamento em conta. E o outro é o regime de competência, que, para efeito de distribuições de rendimento, permite a distribuição de rendimentos acruados dos ativos, desde que o fundo tenha caixa. Para esclarecer a motivação dessa alteração, vou explicar brevemente uma particularidade do agro. As receitas do agronegócio dependem do prazo safra, que é o prazo entre o período de plantio e de colheita de cada cultura. Portanto, é o tempo que o produtor, por exemplo, precisa para gerar caixa e honrar com seus compromissos. As operações financeiras estruturadas, como o CRA, geralmente buscam adaptar o seu fluxo de pagamento na operação à geração de fluxo de caixa do devedor, para evitar problemas de descasamento. Por esse motivo, muitas das operações deste mercado contam em sua estrutura com um cronograma de pagamento de juros trimestrais ou semestrais, que, de modo geral, estão mais próximos do prazo safra, como explicado anteriormente. A alteração proposta para o gestor optar entre o regime caixa ou o regime de competência permitirá, por exemplo, que o fundo invista em CRAs com cronograma de pagamento trimestral ou semestral, que é o próximo do prazo safra, sem que isso afete a capacidade de distribuição de rendimentos mensais, reforçando novamente, desde que o fundo tenha caixa. A média de resultado dos últimos 12 meses do fundo é de 11 centavos por cota, sendo a maior parte desse resultado proveniente dos CRAs e CRIs em carteira. Falando um pouco da composição de rendimentos do mês, temos que 74% do resultado foram provenientes dos CRAs e CRIs em carteira, 13% Fiagro Direitos Creditórios, 5% ganho de capital e 8% de renda fixa. Isso gerou um resultado de 11 centavos e meio por cota, e para distribuir os 9 centavos e meio, foi constituída 2 centavos por cota de reserva. Aqui podemos observar o histórico de distribuição de rendimentos do fundo e a evolução da sua reserva. Com a distribuição de julho de 9 centavos e meio por cota e a constituição de 2 centavos à reserva, o fundo conta hoje com uma reserva acumulada de aproximadamente 4 centavos por cota. Se compararmos esse rendimento com o CDI e utilizando a cota de fechamento ao mercado de R$ 8,00, o fundo rendeu 154% do CDI, considerando o GRASAP de 15%. É importante lembrar que a distribuição de rendimentos é isento de imposto de renda para a pessoa física. Entrando no mercado secundário, a cota de R$ 8,00 representa um desconto de 18% em meio em relação à cota patrimonial, que encerrou o mês em R$ 9,81. Em julho, o fundo negociou aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais, o que representa 3,5% do seu patrimônio líquido. Aqui temos a evolução do número de cotistas do fundo. Em julho, o fundo encerrou com 13.359 cotistas. Aqui temos a abertura de ativos do fundo. Com a movimentação mencionada anteriormente, o aumento de 1 milhão na posição do CRI-Decente e a venda de 100% da posição do CRA Copagril, o fundo conta hoje com 61,5% da alocação em CRAs, 7% em CRI,
14,5% em Fiagro Direitos Creditórios, ou seja, 83% do PL do fundo está alocado em ativos-alvo. As maiores exposições estão no CRA Ponto Rural e no Fiagro AgriConnection, ambos com 10% cada. Os setores de maior representatividade do fundo são os de sucro energético e insumos agropecuários, que representam 19% e 18% da carteira, respectivamente. Atualmente, estamos expostos em 8 estados do Brasil, sendo de maior exposição o Paraná, com 21,7% da carteira, Mato Grosso, com 16,5%, e Minas Gerais, com 11,5%. Juntos, representam 50% da carteira, além dos ativos pulverizados, que representam 24% da carteira. Com isso, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo mês.